Graça e paz, queridos. Queridos, que história é essa de dizer que a nação brasileira é a nação de Deus, é uma nação escolhida, abençoada por Deus? Eu não consigo entender isso. Ah, Wagner, 2 Crônicas 7,14, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Não é mesmo? 1 Pedro 2,9, apóstolo Pedro está interpretando esse texto de 2 Crônicas 7,14. Vocês, a igreja, são a nação santa, o povo de propriedade exclusiva de Deus, sacerdócio real. A nação santa é a igreja. E no contexto de 1 Pedro 2,9, é exatamente a união de judeus e gentios. Ele está mencionando Oséias. No lugar onde se diziam que não eram povo, serão chamados povo. No lugar onde se dizia que não era misericórdia, alcançaram misericórdia. Está fazendo uma alusão às 10 tribos que foram dispersas por entre as nações, que se misturaram conosco. E através da morte de Jesus na cruz, através do seu corpo, ele uniu as nações que se misturaram com essas 10 tribos. Deus deu carta de divórcio para as 10 tribos, para o Reino do Norte, simplesmente para poder nos alcançar. E hoje, juntamente com os judeus que creem em Cristo, somos um só povo, nós somos a nação. Ele não tem nação preferida. Se ele tivesse, seria Israel. Mas nem mesmo Israel é a nação preferida de Deus hoje. Acabou, queridos. Nós somos a nação dele, a igreja, a união de judeus e gentios. Claro, quando Jesus voltar, ele vai governar nesta terra por 1000 anos e o centro do governo vai ser em Jerusalém, em Israel. Mas não o Israel em si. Hoje, o Israel não é a nação preferida de Deus, quanto mais Brasil, queridos. Então nós precisamos despertar desse sono. Não consigo achar base bíblica para o que fizeram ontem. Fazer uma manifestação pró-governo, achando que ele vai dar a solução. Na perspectiva de que as coisas mudem do lado de fora. Não, que isso? Não vai mudar, queridos. Seja direita, seja esquerda, seja centro, não importa, não vai mudar, só vai piorar, porque está escrito, ninguém pode ir contra a palavra. Tudo está sendo arquitetado, tudo está sendo planejado para que o anticristo se manifeste e governe o mundo. Amém, queridos? Então, é uma ilusão terrível. E o texto que falou muito alto ao meu coração hoje, Lucas 21, versos 34 a 36. Jesus está falando acerca do tempo do fim que vai anteceder a sua vinda. E olha o que ele fala. Olhai por vós, que não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida. Essa palavra glutonaria é orgia, né? Então, nós não praticamos orgia nem embriaguez, mas os cuidados da vida faz parte do pacote. Não se sobrecarreguem com os cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e estar em pé diante do Filho do Homem. Então eu percebi no meu coração, no meu espírito, um apego, eu até anotei aqui, um apego extremo, uma loucura, uma paixão, uma anestesia, uma fissura para que as coisas deste mundo sejam resolvidas pelo governo de direita que está no nosso país. Queridos, Jesus falou para que nós não nos sobrecarreguemos com os cuidados da vida num contexto pré-volta de Jesus. Então não tem como, queridos, nós almejarmos por dias melhores. Não vai ter. Só vai piorar. Porque está escrito. Meu Deus, que ele levante profetas, homens genuínos, que enxerguem essas verdades e abram a boca, para que nós possamos nos preparar. A mensagem do pré-tribulacionismo nos desprepara totalmente. A teologia da prosperidade e pré-tribulacionismo.
que diz que a igreja vai ter tudo bom e do melhor antes da volta de Jesus. E aí ele volta do nada, antes da grande tribulação, então não vamos sofrer nada. Sinceramente, não dá mais para engolir esse tipo de ensino. Teologia da prosperidade e pré-tribulacionismo não dá mais, queridos, para engolir isso. Não dá. É total despreparo. Foi por causa dessa mensagem que o povo que estava na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, muitos se decepcionaram e muitos negaram Jesus. Porque eles achavam que Jesus os livraria da grande tribulação. Não veio a grande tribulação. Veio uma tremenda tribulação, mas não foi a grande tribulação. E muitos negaram a Cristo. Ficaram decepcionados, desapontados, ficaram perplexos, sem saber o que fazer. Meu Deus, mas eu recebi a promessa de que eu seria livre da tribulação. E veio a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial. A igreja da China, antes de virar comunista, antes da perseguição, pregava também o pré-tribulacionismo. E aí? Como é que está a igreja hoje? Perseguida. O Afeganistão, 20 anos vivendo, né, sobre a influência dos Estados Unidos lá, as tropas americanas lá. Muitos, né? Opa, que maravilha, vou ter uma nova vida agora, vou estudar, vou trabalhar, amém. Aí hoje não sabe o que fazer, muitos estão desesperados, porque não se prepararam para o sofrimento. E será que estamos preparados? Se desencadear uma perseguição aqui no Brasil, estamos preparados para suportar? Eu acho que não. Pelo contrário, né? Nós estamos na perspectiva, na expectativa de dias melhores. Ah, Wagner, é para poder o país ter liberdade para poder anunciar a palavra de Deus. Olha que lindo. O país tem uma baita liberdade, mas a palavra de Deus está presa, não está sendo anunciada como deveria. Totalmente diferente na época do apóstolo Paulo, né, que falou para Timóteo: eu estou preso, Timóteo, mas a palavra de Deus não está presa. Hoje nós estamos livres, mas a palavra está presa. Para poder anunciar a palavra para outras nações, para podermos enviar missionários. Atos capítulo 8, versos 1 a 4. E Saulo consentia na sua morte, na morte de Estevão. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Como consequência, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Será que nós precisamos de apoio do governo para que nós possamos anunciar a palavra por toda parte? Aqui houve uma perseguição. A igreja estava intocada em Israel. Precisou uma baita de uma perseguição para que a igreja se espalhasse e pregasse a palavra por toda parte. Então, necessariamente, a igreja não precisa de paz para poder anunciar. Pelo contrário, uma perseguiçãozinha dessa fez com que a igreja despertasse e espalhasse por entre as nações. Então, queridos, qual é a nossa desculpa por ter participado daquela passeata de ontem? Esperar um futuro melhor para o Brasil? Ou para o mundo? Cadê a mensagem do reino? Do reino vindouro, queridos. Se você analisar a pregação dos apóstolos, até mesmo dos pais da igreja, você vai ver que eles focavam o tempo todo no reino vindouro. O centro da mensagem, o centro do evangelho era o reino que viria. Por isso eles sofriam. Por isso eles não amavam sua própria vida. Por isso que eles estavam dispostos a abandonar tudo. Por causa desse reino que virá. A carta aos Hebreus, toda ela, 100% fala acerca do dia da expiação, que vai anteceder o reino vindouro. Porque o dia da expiação é a penúltima festa, e depois o estabelecimento do milênio, a festa dos tabernáculos. O tempo todo falando acerca do reino que viria. Foco, né, da mensagem, o centro da mensagem da palavra de Deus é o reino, queridos, o reino vindouro. Então, não é o que nós estamos vendo, né? Uma igreja, infelizmente, uma igreja totalmente anestesiada pelas coisas desta vida.
totalmente sobrecarregada com os cuidados desta vida, querendo conforto, um mundo melhor, sendo que nós temos que nos preparar para os dias terríveis que virão. E nós sofreremos perseguições. Mais cedo ou mais tarde, queridos, vamos sofrer perseguições. Temos que nos preparar. Temos que parar com esse oba-oba aí de política, de esquerda, direita, de centro. Não importa, queridos. Não importa. Com direita, com centro, com esquerda, seremos perseguidos mais cedo ou mais tarde. Então temos que nos preparar. Amém, queridos? Então, por favor, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, é o Brasil. Tá de brincadeira, né? Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, é a igreja. Vou ressaltar. Apóstolo Pedro interpreta para nós essa passagem de 2 Crônicas 7,14. Nós, a igreja, somos a nação santa. Amém, queridos? Então é isso. Enquanto não vem a perseguição, não tem problema nós termos as nossas coisas, trabalhar, estudar. Não é para abrir mão de nada. Mas o apóstolo Paulo nos orienta em 1 Coríntios 7. Os dias estão chegando, estão se abreviando. Então, se você tem algo, continue tendo. Quer comprar? Compre. Mas é comprar como se não tivesse. É ter como se não tivesse. Ou seja, que não possamos colocar os nossos corações, a nossa perspectiva, os nossos anseios, a nossa aspiração, o nosso coração, o nosso tesouro nas coisas desta vida. Temos que nos preparar. Jesus, ele nos deixou um recado para os judeus antes do ano 70. Quando vier perseguição, quando vierem destruir Jerusalém, não desce para buscar nada. Não volte, não olhe para trás. Fuja. Será que estamos realmente dispostos a abrir mão de tudo quando vier a grande perseguição? Não digo nem a grande tribulação. Eu creio que até mesmo antes da grande tribulação, vamos passar por uma tribulação, queridos. Não no nível da grande tribulação, mas vamos passar por uma tribulação. Vamos sim. Seremos perseguidos. Será que estamos dispostos a abrir mão de tudo? Então é isso. Então é isso que está no meu coração, é isso que está na palavra. Eu tenho estudado muito acerca de escatologia e Deus tem falado comigo poderosamente. E é isso. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos estudar a Bíblia, queridos. Vamos ler a Bíblia dentro do seu contexto e permitir que ela gere para nós o que ela quer nos ensinar. Amém, queridos? Feliz é a igreja, cujo Deus é o Senhor, a nação santa. Maranata. Amém? Até a próxima gravação, queridos. Que o Senhor nos abençoe.